Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, após uma grande vitória do Internacional ontem, né? Lá em Montevidéu, diante do Nacional do Uruguai, o Inter, que voltou à vice-liderança do seu grupo e agora depende dele mesmo. No jogo na próxima semana contra o Bahia, um empate já deixa o Inter nas oitavas de final da Libertadores da América. Mas final de semana aí a retomada do Campeonato Brasileiro, né? Começando pelo jogo de amanhã, o Grêmio, olha, um jogo de 6 pontos contra o São Paulo, a mesma pontuação. O Grêmio está aí à frente exatamente pelos critérios. Então, é um jogo fundamental para que o Grêmio consiga aí voltar a ter uma segurança e uma vitória também para se afastar aí da zona de rebaixamento. No domingo à tarde, o Juventude, que hoje está na zona de rebaixamento, vai receber o Fluminense de quem? Dele, Renato Portaluppi, voltando aqui ao Rio Grande do Sul, dessa vez para enfrentar o Juventude por um tricolor também, né? O Fluminense. E o Internacional, no domingo à noite, então, vai enfrentar o Mirassol, aquele que goleou, né? O Grêmio por 4-0, que provocou a queda do Quinteiros, enfim, né? O Inter que voltou agora com autoestima melhor em função da grande vitória que aconteceu ontem lá em Montevidéu. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Pô Streaming TV, nos estúdios do Shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, vá lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, 2 numeral, né? 2 Toques Cadu Oliveira. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação na nossa área. Masal, nossa força e a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que os orgulha todos nós, estará completando esse ano 112 anos. Então, é o caminho certo para a sua segurança também, a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é nos ramos seguros da Centro Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está voltando nesse domingo a jogar pela Série D, voltar a jogar no seu estádio. Jogo pela Série D contra o São Luís, uma equipe gaúcha também, mas aí com um novo gramado sintético, um espetáculo, né? Então, a gente pode mostrar aí o novo gramado sintético, olha só. Então, não tem mais aquela reclamação, quem jogar lá, porque o gramado é isso, o gramado é aquilo. Então, da melhor qualidade, o gramado aí, né, do São José a partir do próximo domingo, essa mudança, parabéns aí ao Milton Machado, né, que é o grande CEO, né, o grande presidente, o homem, é o dono do São José, tá bom? Comigo para projetarmos aí os jogos do fim de semana, mas analisarmos também a grande vitória do Inter ontem pela Libertadores da América, o homem da Casa Maia, Gustavo Iglesias, diz que com esse nome tem que correr o mundo e cantar por tudo que é canto do mundo aí, Gustavo Iglesias. Mas ele encanta com as casinhas, que são casões, né? Casinha, casa, olha, tem de todos os tipos de modelos aí. Nos dando a honra e o prazer, hoje conosco também Sadi Tonato, né, que é o conselheiro gremista, saber como é que os gremistas estão encarando aí esse momento que está complicado. Completando, olha ali, é outro, até a barba ele deixou, acho que era promessa, eu não sei. Eu não sei. Alan Jurgen, conselheiro e diretor do Internacional, também nos dá a honra e o prazer de estar aqui conosco. Boa noite, amigos, obrigado pela presença. Deu para respirar mais fundo ontem, hein? Depois daquela estabilidade que o Internacional tinha tido nos últimos jogos aí. Boa noite, Cadu, Gustavo, Sadi, todos que nos acompanham, em especial ao torcedor colorado. Parabéns pela festa ontem da torcida colorada no Gran Parque, né, Central, aquela fumaceira, e foi uma grande partida, né, em vários aspectos. Primeiro, o objetivo, né? O Internacional se concentrou para esse jogo, né, colocou em prática o seu plano estratégico. Vejam que o Nacional praticamente não conseguiu jogar. Teve jogadas individuais, uma bola na trave do Nico, uma outra falta, mas assim, aquele Nacional que usava, né, as costas dos laterais não conseguiu dentro de casa pela estratégia do Roger.
Aquela história, né? O Internacional vai jogar com 3 volantes. Não é bem assim. O Thiago Maia estava marcando lá na frente do lado esquerdo e jogando o Wesley até para jogar ao lado direito. Né? O Bruno Henrique acompanhando o lateral do Nacional. E liberando quem? Os nossos laterais. Né? E a grande surpresa da noite foi o Ricardo Matias, sem dúvida nenhuma. Todos nós sabíamos que é um grande jogador, mas tem 18 anos, precisa amadurecer, mas tem que botar para jogar. Os melhores têm que jogar. Foi uma grande partida, não só pelo gol, pela antecipação, né? Quanto tempo a gente não via uma situação dessa, o centroavante antecipar o zagueiro. Né? Característica centroavante, é o centroavante, o que o Borré não é, o que o Wesley não é. São jogadores que estiveram no futebol europeu, deram uma resposta, mas aqui, ontem, com certeza, essa jogada, o seu Borré e seu Valência, como tu falaste, se antecipou, ficariam parados no meio do zagueiro para a bola chegar neles, para eles botar para dentro. Isso é a vontade de um guri, né? É a vontade do guri. E teve uma oportunidade, essa história também, não dá para botar. Eu sempre me coloco assim, vai queimar, bota o guri no time desorganizado, time que vai acabar não dando resultado. Mas quando bota, né? Então o guri tem que aproveitar essa chance. E ele foi fundamental. E eu acho que isso não inviabiliza nenhum outro jogador, mas é mais uma alternativa. Aquela história, temos um jogador desta característica e muito bom ver que é um jogador da nossa base. E não só ele, entrou Gustavo Prado, entrou Luca, jogaram muito bem. E vamos precisar de todos eles, né? Essas 2 partidas, essa contra o Nacional em Montevidéu e agora a partida que teremos no Beira-Rio contra o Bahia já é praticamente uma oitavas de final. São partidas decisivas, né, que o Internacional tem. E com este resultado de ontem, certamente, já teremos ainda mais um Beira-Rio lotado e o Internacional jogando por 2 resultados, não mais exclusivamente pela vitória, podendo também usar o empate para se classificar. É bom que se diga que esse jogo é um jogo de vida ou morte para o Internacional, mas também é para o Bahia. Né? E já se sabe que a gente depois vai ver a classificação, não classificarão os 2 brasileiros. É um ou outro. O Atlético Nacional já está classificado. O Atlético Nacional, que vai enfrentar, mesmo jogando lá em Montevidéu, o Nacional, né, o Nacional do Uruguai, mas já sem condições nenhuma de passagem para as oitavas de final, o Atlético, que o Inter venceu ontem com 4 pontos, não tem mais o que fazer, já que tem 9 o Atlético Nacional e 8 o Internacional. Então, cumpre apenas a tabela. Mas o Internacional jogou ontem, né, Gustavo? E mostrou como o Inter tem que jogar. Foi assim que o Inter foi bem, se deu bem, jogando com a corda esticada. Boa noite, Cadu. Boa noite, Alan. Boa noite, Sadi. Realmente, o Internacional começou a ganhar o jogo, Cadu, na escolha do time que jogaria a última partida contra o Botafogo. Foi doloroso, foi caro, mas começou lá o planejamento do Roger, né? Praticamente a formação do time não mudou muito, né? O Roger insistiu com os 3 volantes, né? Simplesmente ele inverteu de lado, se não me engano, dessa vez, né? O Thiago Maia estava na direita, né? Contra o Botafogo ou não? Sim, mais centralizado, pelo menos. Ele estava mais adiantado, jogando mais, na verdade, numa posição como o Alan Patrick, por exemplo. Porque não jogou o Romero, jogou o Thiago Maia nessa posição. E que o Alan Patrick ontem, sempre, olha, o Inter é o Alan Patrick, com ele é um, e sem, o Alan Patrick ontem não entrou em campo. Mais ou menos. Não necessariamente. Não entrou em campo. Ele segurou, muitas vezes, até um exemplo é o gol do Internacional. Exatamente. Ele segurou a marcação, atraiu 2, 3, e parecia, é o falso lento. Mas não foi fundamental. Não foi jogador fundamental com ele. Ontem, mas ele deve passou ser, completamente. Ele não deve ser, então porque ele cansa muito. A questão de ter 3 volantes, 2 volantes, o que diferencia o futebol é a qualidade. E o Inter teve ontem um menino que foi o diferencial que teve qualidade. Ele só não aparece mais, cara. Será que o Inter jogasse com 2 volantes não ganharia também ontem? Se jogasse com um volante não ganharia um também ontem? Como eu comentei, acho que antes de começar o programa, Cadu, além de o Inter ter ganho o jogo, acho que o Nacional perdeu também. Né? Porque ele entrou com uma postura diferente, ele tira o 3º zagueiro que veio a Porto Alegre, né? E coloca no meio de campo esperando o Internacional. Ele não foi para o ataque e não sabe fazer isso. Ele esperava que o Inter viesse para cima, né? Que foi exatamente o que ele fez contra o Bahia, em Salvador, e fez contra o Inter aqui em Porto Alegre. O Inter e o Bahia se jogaram para frente nos jogos de casa e ele explorou as costas dos nossos laterais. Ontem o Roger foi muito inteligente, segurando os 2 laterais, tanto que o
que o gol depois do Aguirre, ele é numa bola surpresa, que ele dispara, um cara que praticamente não tinha saído da posição dele o jogo todo, ele dispara, né, em direção ao gol. Em diagonal, né? Realmente foi uma escolha muito feliz do Roger. O time não está pronto, acho que ontem foi, como eu disse, o Inter ganhou, mas o Nacional perdeu também, mas acho que já tem um novo modelo para ser trabalhado nessa parada do Mundial. Aí. Não inviabiliza assim, o que está acontecendo hoje, que a gente sabe, esse mês de maio está mostrando a dificuldade, o cansaço dos jogadores, né, o psicológico, o físico, mas é um momento chave onde tu tem um objetivo. Não tem que apresentar um grande futebol, tem que ganhar. O Internacional foi lá e estrategicamente ganhou. E é o que vai ter que fazer. Daqui a 12 dias contra o Bahia, tem que se preparar para esse jogo. E provavelmente o jogo anterior a esse, que é contra o Sport no Recife, vai ser um time descaracterizado. Não, eu acho que não. Provavelmente o Inter, olha, viajou, saiu logo depois, voltou de madrugada, retornou de madrugada, se apresentou, e aí é revisão, os jogadores jogaram hoje à tarde, e certamente, olha, é um time alternativo para esse jogo de domingo com... Não sei, cara. Não, com certeza. Não sei, eu acho que o time alternativo vai ficar para o Maracanã no meio da semana. Não tenho dúvida nenhuma. Não, até porque o Maracanã, tu não pode correr o risco de cair fora de uma Copa do Brasil para o Maracanã. Mesmo jogando, né? Ele é lá de cima do Norte Nordeste, mas vai jogar em Florianópolis, né? Acho que aí o Inter até pode botar também, né? Mas não pode arriscar. Vide-se Globo, né? Eu acho que vem um time misto. Lembra do Globo? Não, eu até esqueci, nem me lembrava. Quem é Globo? Eu lembro da Livraria Globo aqui. Pois é. Né? E o Internacional, se tivesse ganho aqui com uma margem maior de gols, aí tudo bem, aí poderia até... Né, poupar. Agora, vai arriscar poupar num jogo desse, mesmo jogando em Florianópolis, eles venderam até o mando de campo. Lá em Florianópolis, a torcida vai ser toda colorada. Mas aqui o Beira-Rio também estava cheio, não estava aquele jogo? Mas eu acho que ele vai jogar com o que tem de melhor neste jogo contra o Mirassol e contra o Globo. Isso. A Globo? Não esqueceu o Globo! Contra o Maracanã. Eles que tinham esquecido. Contra o Maracanã. Alto falho, rapaz. E aí, contra o Sport, aí sim eu acho que vai ser um time descaracterizado. Porque logo depois tem a Bahia. Aí é a decisão Bahia. Mas tudo vai passar também, porque, vamos lá, o Grêmio está numa situação aí também a 2 pontos do rebaixamento, né, Sadir? Mas o Internacional também está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O que separa, né, ali a pontuação do Inter e do Grêmio, a posição? São 2 gols. O Internacional só tem 2 gols a mais que o Grêmio. O Grêmio está sendo aniquilado de tudo que é maneira, não é, Sadir? Né? Boa noite, Cadu. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Alan. Eu estou devidamente cercado hoje, os caras que venceram ontem estão Mas o Grêmio está assim, o Grêmio está pressionado, o Grêmio está cercado. Né? A verdade é que quando a gente ganha, e principalmente Libertadores aí, mas eu já aviso que somos todos Bahia, né? Somos todos Bahia daqui 12 dias, temos expectativa ainda. Mas o Grêmio, infelizmente, está nessa fase, né, Cadu, muito complicada. Vamos amanhã para um jogo importantíssimo. Se não me falha a memória, são 14 ou 15 anos que a gente não ganha no Morumbi, então talvez esteja na hora de Mas lá quebrar. teve uma das grandes conquistas do Grêmio. Sim. Primeiro título, gol feito Baltazar de Oliveira Garcia. Maria, né? Baltazar no cruzamento Paulo Roberto, e Baltazar de cabeça. Deu o Grêmio, primeiro título brasileiro. Baltazar Maria de Moraes Júnior. Isso, grande início da história do Grêmio fora daqui e dali para o mundo, né? Mas eu gosto de estatística quando ela não é muito a favor. Então, o São Paulo, por tudo isso, Cadu, o São Paulo não é só aquele campeonato brasileiro, teve Copa do Brasil, teve outras situações, então há uma rusga do São Paulo contra nós, parece que contra nós eles dão a vida sempre, mas talvez amanhã seja o dia de quebrar essa história de tanto tempo sem vencer lá. Dependemos do Mano, claro, o Mano
não tem tido tempo para treinar, infelizmente, está na conversa, a situação está na conversa com os jogadores, né? Tá um ano bem difícil para o Grêmio, mas o próximo jogo é o jogo para retomar. O Grêmio precisa saber que ele precisa retomar o caminho das vitórias. Será que vai ter lei do ex? Ferreirinha, Luciano? Tem muito é bem isso nessa possível, parada, né? Olha, Tem muita, é verdade. Ferreirinha, Não, mas eu acho que seja feliz lá. Mas independente disso, é a necessidade. Olha, teve dificuldades na terça-feira, empatou no final do jogo, né? Pela competição. Aí o São Paulo, tá, de uma certa maneira, também é um time que também é impressionado no Campeonato Brasileiro, né? Teve a sua classificação na terça-feira aí, mas certamente, né? Porque está aí numa zona pertinho de uma zona de rebaixamento, com a mesma pontuação, perde para o Grêmio. Então, não tenha dúvida que esse jogo vai a gente ser estava uma com a decisão. expectativa, Cadu, da volta do Vila Sante, mas pelo que eu ouvi aí das reportagens aí, ele tem condições para jogar no máximo 20 minutos, então com certeza não sai jogando. O Edenilson é o que tem mais possibilidade de voltar. A verdade é que a gente está precisando desses jogadores, porque infelizmente os que estão entrando não estão dando conta do recado. Mas vamos lá, como eu disse, o próximo jogo é o jogo para reagir e a gente precisa sair dessa. Tomara que o Mano consiga ali levantar o astral da boleirada, que está difícil. E nada melhor que tu vencer um time do nível de São Paulo, né? Isso aí. Porque o Grêmio, a gente até colocou ontem, né, uma questão de estatística, olha, a campanha, são 7 jogos do Mano. Os 7 primeiros jogos do comparativo com os 7 primeiros jogos do Quinteiros é a mesma, os números são iguais. Só muda, o que muda, números de vitória, empate e derrota. Tá? O que muda é que o Mano sofreu um gol a menos que o Quinteiro. O resto é o mesmo número de empates, é o mesmo número de derrotas e o mesmo número de vitórias. O problema está dentro de campo, né? Infelizmente, né, tu falaste aí do maior de todos os tempos, que é o Renato Portaluppi. Quando achavam que o problema era o Renato, não era bem isso, né? Então, jogadores que aparentemente se imaginava que não jogavam com o Renato, continuam não jogando. O problema nosso está no plantel. Eu acredito que agora na janela tenhamos que fazer algumas contratações importantes e assertivas. Não temos Foram mais de 40 contratações, né, que o Grêmio fez. Não, o Mano foi bem pontual em relação a isso, né? Ele tinha agora mais uma, agora o Grêmio quer um novo goleiro. O Grêmio quer um novo goleiro, porque o Volpe agora, né, o Grando, né, o querendo, né? Palmeiras querendo, né? O Volpe, o Grêmio chegou à conclusão que não pode ser titular, então busca um novo goleiro, mas o Mano, após o último jogo pela Sul-Americana, disse, olha, é um volante, um segundo volante, um meia e um atacante de lado. Isso aí. Aí eu tenho perguntado para os conselheiros gremistas, vai buscar mais estrangeiro? O Grêmio já tem 12 estrangeiros, serão mais 12 estrangeiros? Tu vai encontrar esses jogadores do futebol brasileiro? Aí, a margem de erro agora é zero. Exatamente. Nós não temos espaço para o erro, e eu espero que o nosso pessoal que trabalha isso esteja trabalhando fortemente para encontrar soluções. Estrangeiros, eu imagino que na janela também haverá uma descarga aí de alguns estrangeiros que estão hoje no plantel. Mas a prioridade ainda, antes de tudo, embora dessas posições, isso foi definido pela gestão, a prioridade é o sistema defensivo, não o zagueiro. O zagueiro é o fundamental. Agora, a lateral direita também, o Grêmio agora teve um problema, a fratura, né, e só volta após a parada. Né? O Mano está apostando nisso, os próprios jogadores exatamente nessa parada aí, agora que ele vai ter tempo de treinar, porque é uma coisa na prática, outra, como ele tem dito, é tudo aqui, né? Na conversa. É no papel, na conversa, isso, faz assim. Outra é na prática, e é verdade, né? Agora, vamos ver o que de repente, nessa parada, ele possa, né,
fazer com que o Grêmio volte. Por isso que até é bom, como diz o Ernesto Guedes, que é um técnico conhecido, sempre treinou diversos clubes aqui no Brasil, fora, ele disse, olha, melhor, mesmo estando mal e estando ruim, melhor tu arrumar o time ganhando do que arrumar o time perdendo. Com certeza, Né? Sempre Então, uma dificuldade, né? A mais, né? porque o Grêmio fora da Sul-Americana já está. Né? Quer dizer, porque a Sul-Americana apenas classifica o campeão. A Libertadores é o campeão. O Grêmio vai para uma repescagem. Serão 2 jogos a mais. 2 jogos a mais. Vai pegar o Bahia. Ou o Inter. Eu essa semana estive com um conselheiro colorado que ele disse, Sadi, estou torcendo para vocês terça-feira. Estou torcendo para vocês ganhar, que eu não quero correr o risco da gente... Enfim, cara, com certeza vai ser jogo mais difícil do que estamos tendo, né? E assim vai. Tu viu só? Até os gremistas que passavam aqui até ontem diziam assim, estamos esperando o Inter na Sul-Americana, Olha, ainda, agora depende só do Inter, né? Mas só do Bahia. Depende do Inter. Depende do Inter não chegar, não ir para a Sul-Americana, né? Vai ser um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Né? É um clássico. Hoje, Bahia e Internacional é um clássico. Não só, vamos lembrar, não só pelo campeonato que o Bahia conquistou aqui no Beira-Rio em 89, mas naquela Libertadores, e isso os baianos lembram, há 35 anos atrás, o Inter eliminou o Bahia na Fonte Nova. Nas oitavas? Nas oitavas ou quartas de final. Nas oitavas, eu acho. E foi a última participação do Bahia em Libertadores. Então, isso é um clássico estabelecido, é um jogo igual. Não esqueçam que o Bahia hoje é grupo o quê? É Grupo City. Não, é um grande então, o time. Bahia, a partir de agora, vai brigar por títulos. Sim. Não é esse Bahia que tu fez referência lá atrás. Hoje. Estou falando do confronto, do clássico, mas então, da história. O Bahia vai cada vez hoje se fortalecer mais. E vai ser um grande jogo. Na verdade, nós gremistas, Alan, a gente está com o pé atrás total por causa do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, infelizmente... Mas foi aquilo lá, naquele título lá que o Libertadores... Olha, cara... Ele disse que o pai era colorado. Acho que ele também é um pouquinho. Ele também é um pouquinho. Ele é São Paulo. Ele é um pouquinho. Mas vamos lá. Aí. Geralmente os pais, né, influenciam para os filhos, então provavelmente... Mas vamos ver que é a classificação, como é que ficou essa classificação aí na chave do Internacional, após essa vitória, grande vitória diante do Nacional, né? Tá aí, olha só, né? O Internacional com o Atlético Nacional, então, com 9 pontos ganhos, o Internacional com 8, o Bahia com 7, como eu disse, não teremos a possibilidade de classificação de 2 brasileiros, vão ficar fora. E o Nacional já sem nenhuma condição. Né? Então, teremos os jogos aí no próximo dia 28, que é o jogo entre o Atlético Nacional e o Nacional. O detalhe dessa e o Internacional com o Bahia no estádio Beira-Rio, todos no mesmo horário e mesmo dia. Aí só para definir quem será o Atlético já está garantido. Mas não em primeiro ainda, né? Não em primeiro. Porque o Nacional do Uruguai ainda pode entrar na Copa Sul-Americana. Se ele vencer o Atlético Nacional, ele entra na Sul-Americana. Pois é, tem esse detalhe, daqui a um pouco. Desde que o Inter vença o Bahia também. Desde que o Inter vença o Bahia, é verdade. Bom. Tá tudo indefinido aí ainda. Tudo mas, pode provavelmente o Atlético vai fazer o jogo que vocês fizeram ontem lá. A tendência é que o Atlético Nacional vença ou consiga um ponto contra o Nacional. E o Nacional teria que fazer saldo contra o Atlético, né? Se não me engano, o Nacional está com menos 4 de saldo e o Bahia menos 1. Sim. Vamos ver o que o Roger falou sobre essa vitória importante, fundamental do Internacional ontem pela Libertadores da América diante do Nacional de Montevidéu. Estratégia, né, de colocar numa formação, né, com, na minha opinião, um volante e 2 meio-campistas que transitam no campo, era a gente ter mais gente no meio, né, fortalecer na hora da nossa construção e ampliar o campo com os 2 laterais. Trazendo o Thiago para dentro na fase ofensiva, trazendo o Wesley para dentro, sobretudo, para flutuar junto com o Ricardo à frente. Do Baldasso, jogadores ausentes.
vocês, né, que um jogo contra o Botafogo, né, fora de casa, um campeonato brasileiro muito duro, que a gente sofreu uma derrota que foi doída para o torcedor, ela contamina o ambiente de um jogo tão importante quanto esse. E não dá para desligar. Então nós já temos novamente um outro jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro novamente. Então a opção pelo Ricardo, o abraço que ele me deu, né, é talvez um reconhecimento, né, do que eu tenho comentado muito com o Ricardo, né, que o Ricardo é um menino muito talentoso, né, mas o que eu senti, a falta dele era de regularidade, né, das atividades diárias e um nível maior de concentração nos treinos, que possibilitasse ele evoluir todo dia. Da gente conseguir ter confiança de retornar às vitórias, né? As instabilidades vão acontecer, né? Bom, até o problema da coletiva ontem, faltou luz lá naquele momento, então por isso o áudio meio aí, mas só para a gente ter uma referência aí, né, do que o Roger falou, nessa coletiva aí uns fatores apontados por ele apontou vários fatores, mas essa vitória fora de casa, né, foi uma dos quesitos salientados por ele, para que o Inter volte a ter a tranquilidade, né? Então, fundamental por isso, essa vitória, além de, né, porque se o Inter não tivesse, se o Inter tiver, futebol não tem o ser, mas se tivesse acontecido isso aí, certamente, hoje estaria todo mundo que a cabeça do Roger, o seu Garbassi estivesse aqui, manda embora, acabou, né? E assim todos... Até vamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo Garbassi aqui, perguntar se ele quer um café. Ele dizia, manda embora esse café. Não quer um café, Garbassi? Aí, ó, baita jogador. Mas eu acho que só para concluir essa questão do quesito emocional, né? Frente a duas decisões, uma ontem e agora a próxima, é muito importante, até para dar tranquilidade para os guris, que entraram e conseguiram desenvolver, tirar o peso deles. E não, quem tem que assumir isso são os cascudos. Somos nós da comissão técnica. E eu acho que isso conseguiu, né? A gente conseguiu ver nitidamente. Acho que esse discurso do Roger, né, que foi na coletiva de domingo, não foi? Dizendo que a responsabilidade era dele e dos cascudos. Sim. Isso tira um peso da gurizada, maravilhoso. Mas comentando sobre o resultado de ontem, claro que o resgate emocional é muito importante, a força para os guris. E mais em cima, né, Gustavo, porque foi uma vitória fora de casa. Isso, mas isso... Não em casa, isso também. Em termos práticos, na minha visão, ainda muito pouco, porque a decisão contra o Bahia é difícil. Não, eu também acho. O empate de ontem... Não tem nada a ganhar. O empate de ontem daria a obrigação de o Inter ganhar no Beira-Rio. Não. Hoje ter que jogar com 2 resultados não faz muita diferença. Tu tem a vantagem do empate, mas se tu pensares... Exatamente. E vamos lá, e o Bahia vai jogar a vida boa. O Bahia, se perder ou empatar, não muda nada a vida dele. Isso. Vai jogar porque ele tem que ganhar. Ele vai jogar para cima do Inter. Se viu o que aconteceu, que esse Nacional fez quando atacou o Inter aqui no Beira-Rio. Estava 3-0. Só servia a vitória para eles. Depois o Internacional empatou. Depois o Internacional chegou heroicamente ao empate. O que não vai fazer se o Bahia chegar a abrir um histórico como esse. Mas essa vitória, ela dá uma garantia de tu ter 2 resultados. Numa decisão isso é importante. Esse é um problema. Numa decisão isso é importante. Esse é um problema. Isso é solução e problema. É uma solução e problema. Eu tenho um empate a meu favor. Opa! Como é que funciona na cabeça do jogador isso, né? Não. Isso aí o Internacional tem que imaginar que nem o empate serve. O empate não serve. Isso é o ideal. Tem que ser trabalhado nesse consequência sentido. Que pode te classificar, mas não porque o Bahia vai tomar a iniciativa do jogo, vai vir para cima, porque não interessa para o Bahia. O Bahia só joga pelo resultado. Só joga pela vitória. Né? Aí o Inter vai ter uma estratégia. Ontem até soube usar os contra-ataques. O segundo gol foi de contra-ataque. O meu gol também iniciou numa jogada. Ou seja, o que o Internacional não estava sabendo fazer. Né? A questão dos contra-ataques. Bom, isso aí tudo vai se saber aí na sequência aí. E também podendo se ver esses jogos na sequência do Inter, né? Esse jogo não vai ser um jogo fácil também com o Mirassol. Não esqueça que o Mirassol... É um time traiçoeiro. Ganhou do Corinthians agora. Ganhou. Lá fez 4-0. Foi quem provocou a queda do Quinteiros. E agora ali também, vamos lá. Ali os jogadores deixaram tomar os 4 para derrubar o Quinteiros, né? Mas foi. E aí o Inter tem na sequência o jogo com o Maracanã, depois tem Sport, depois tem o Bahia. Então, jogos aí que teoricamente, até chegar aos jogos, teoricamente são jogos
mais fácil, mas isso não significa, né, que seja de Vitória. Bom, Vitória, você tem tudo que precisar em termos de imóveis, na Central de Imóveis, condomínio, para você aqui, para lhe dar assessoria que você precisar em termos de imóveis. Seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer alocar, né? Você quer vender o seu imóvel? Então, os contatos estão aí, ó, na Central de Imóveis, condomínio, toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria. O telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, lá, condomínio, toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, piso, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato tem na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro? Aí na Casa dos Pneus, né? São mais de 60 anos de qualidade. Você tem todos os itens para revisão do seu carro, aquela promoção permanente. Você tem lá que é o feirão de pneus, e nesse momento uma promoção especial. Na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em até 10 vezes no cartão sem acréscimo. Tá? E aí recebe aí gratuitamente geometria, balanceamento, toda essa revisão você tem na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código viário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques dessa sexta-feira. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @diretocapão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com nossos dois toques desta sexta-feira com Gustavo Iglesias, Sadi Tonato e Alan Jurgel. Nosso dois toques para a Unimed. A Unimed sempre nos facilitando de qualquer maneira. Agora tem essa baita promoção aí no mês de maio, que é o mês das mães. Olha, ser mãe é uma jornada de cuidado que dura a vida inteira. Mudam-se as fases, a rotina, mas o amor segue sempre igual. E para acompanhar as mães em todos os seus momentos, a Unimed Porto Alegre preparou um presente que também é para toda a vida. No mês das mães, que é esse mês de maio, aproveite 5% de desconto vitalício, eu falei vitalício, na contratação de qualquer plano pessoa jurídica. Feliz amor de mãe, Unimed Porto Alegre. Nossos dois toques também para o Senai, que está sempre nos proporcionando, nos facilitando. Agora o caso para a sua empresa. Olha só o que está lhe oferecendo aí o Senai. Mais produtividade e menos consumo energético para a sua empresa? O Senai tem o caminho. Participe do programa Brasil Mais Produtivo. Inscreva-se em senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Repetindo, senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Olha só, papai, mamãe, que está com criança aí até 6 anos de idade, o vovô, a vovó também, né? Porque o vovô é a vovó que acaba dando os caminhos e as dicas, né? Então, olha aí, ó. Docimel, a educação infantil. A escolinha Docimel tem 36 anos de história. A Escola de Educação Infantil Docimel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Um ambiente acolhedor, espetacular. Estão aí os contatos, olha, o telefone celular e também, né, o e-mail da Docimel Educação Infantil, está aí, @Escola Infantil Docimel. Então, mamãe, papai, vovô, vovó, aí, ó, seu filhinho, seu netinho, sua netinha, o filhinho, até 6 anos, aí é na Escola Educação Docimel. Olha só, a nossa vida mudou em todos os segmentos, né? A tecnologia nos proporciona aí hoje, né, mudanças incríveis. Na construção civil também isso aconteceu, confira aí. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @Direto Capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Eu peguei já meu cartão do Banrisul, já fiz a minha aplicação, então faça você, não perca essa oportunidade, essa barbada que você tem lá na Casa Maia, né, Gustavo? É isso aí, Cadu. A construção industrializada, ela já é presente, não é mais futuro, né? Ela substitui com muita qualidade a construção convencional, em termos de termo, acústico, tempo, e graças ao tempo da industrialização da construção, a gente consegue fornecer ao mercado esse tipo de produto de investimento, né, que faz com que a gente tenha uma liquidez muito rápida e consiga entregar o produto e o retorno muito rápido. É isso, a construção industrializada veio para ficar, né? A casa convencional ela já não consegue mais atender as demandas do mercado com a qualidade que se imagina, né? Enfim, é isso. A Casa Maia está em Xangri-Lá hoje para atender o público, né? Na rua Rio dos Índios 693. Para quem quiser conhecer o sistema e a tecnologia, a gente tem toda a informação disponível no nosso Instagram, que é @casamaia.br, e o telefone lá da nossa sede é 51 99964 0808. Repete aí para nós, tá aí, ó. O Instagram é @casamaia.br e o nosso telefone é 51 999 64 0808. Tá certo. Então não perca essa oportunidade que você tem aí na Casa Maia, né, para agora a nova tecnologia em termos de construção. Bom, se é para ir para o litoral, tem que passar pelas postos de combustíveis do Sadi Tonato. Abastando seu carro nos postos de combustível, que são vários, né? Pela Posto cidade, pode. hein? Sadi? Posto Quantos são? Hein? São 4 São unidades, 4 unidades. super bem localizadas. Estamos lá sempre prontos para atendê-los. Então diz os locais aí, o pessoal que está por perto quando passar, e não deixar... Para quem está vindo aqui do centro,
na Avenida Farrapos, entre a Barros Cassala e a Garibaldi, posto Pódio, aí o posto Ipiranga. Na Avenida Cristóvão Colombo, esquina com a Félix da Cunha, um posto Ipiranga também. Cristóvão Colombo com a Nova York, é um posto Petrobras. E na Dom Pedro II, 976, também é o posto Pódio, ali ao lado do McDonald's, da Dom Pedro II. Não, mas não é só para abastecer, as lojas de conveniência são da melhor qualidade. Vai fazer um lanche, bater um papo, então até uma reunião pode tudo sair lá, as lojas de conveniência da melhor qualidade. É só chegar. Olha só, vamos dar uma olhada aí nos jogos esse final de semana, além dos jogos da dupla Grenal, né? Aí são os jogos aí, né? Começamos no sábado, Ceará Sport, amanhã, Vasco e Fortaleza, jogo também amanhã. Esses jogos serão às 16 horas do Ceará Sport, né? Esse é um clássico lá de cima. Vasco e Fortaleza, 8h30. O Grêmio, né? O jogo das 21 horas, sábado à noite. Aí no domingo, Corinthians e Santos, o clássico paulista, né? 16 horas. Aí no domingo também Bahia e Vitória, outro clássico baiano, também às 16 horas. Juventude recebendo aí, o Juventude que hoje está em zona de rebaixamento, precisa pontuar para sair dessa zona de rebaixamento, recebendo o Fluminense do Renato Portaluppi. No domingo, 18h30, também, mais um clássico, hein? Só rodada dos clássicos, Flamengo e Botafogo, o Palmeiras, aí o Bragantino e Palmeiras, não deixa de ser, são dois paulistas se enfrentando, né? Então, às 20 horas e 30 minutos, aí mais um clássico, Cruzeiro e Atlético, é um clássico também? Às 20h30, Internacional e Mirassol? Não, é clássico também? Bom, o Grêmio, olha, o Grêmio São Paulo é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro também, né? É um grande clássico, de tricolores. Mas vamos o Internacional vai querer ficar o futebol gaúcho vencendo o Mirassol? Hã? Não, nós vamos fazer essa gentileza aí para o nosso irmão. Vamos dar uma olhada na classificação aí, a classificação hoje, né? Do Campeonato Brasileiro, é essa que nós temos na tela aí, né? Palmeiras, o líder, com 19, Flamengo e Bragantino com 17, aí o Flamengo tem, pela melhor critérios, é o segundo colocado. Vejam o Cruzeiro, veja o que está esse Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro estava lá perto da zona de rebaixamento, 2 vitórias, já está lá na parte de cima, está na 4ª posição, está no G4. O Fluminense, o Ceará com 12, o Atlético Mineiro, que era outro, né, que estava na zona de rebaixamento também, né, teve 2 vitórias aí, já saiu. O Bahia com 12, o Botafogo 11, o Corinthians 10, Fortaleza, Mirassol 10, esse é um jogo de 6 pontos, hein? A exemplo do Grêmio e São Paulo, é um jogo de 6 pontos aí. O Mirassol tem 10, o Internacional tem 9, né? É o 13º, o Vitória é o 14º com 9, o Grêmio é o 15º com 9, o São Paulo é o 16º com 9, olha só, o 13º até o 10º, todos com 9 pontos. Os critérios são, né, os gols e número de vitórias. E depois, aí os 4 que hoje estariam caindo é o Vasco, o Juventude, o Santos e o Sport Recife. Então, a importância desses 3 jogos aí dos gaúchos, né? Nada melhor que uma vitória para se afastar dessa zona aí de rebaixamento que estão rodando. 1, 2 jogos, olha, ou tu sobe, ou daqui a pouco tu lá embaixo. O Juventude, até 3 rodadas atrás, era o time gaúcho de melhor campanha. Estava na zona da Libertadores. Né? Hoje está na zona de rebaixamento, né? Então, passar por isso. Então, bom, o Grêmio tem esse jogo e vai com força total, né? O Internacional, embora aí eu discorde, eu acho que vai poupar o jogo com o Mirassol, preservando o jogo no Maracanã, porque... mas então o Mirassol também, então, corre o risco de terminar uma rodada em zona de rebaixamento, né? Não é muito provável, mas pode. Mas o Grêmio, acho que o Grêmio não tem como essa aí, vai de força máxima nessa dita. Nós vamos precisar. Com o melhor que temos. Acho que um empate para o Grêmio também é um belo resultado. Não, o empate lá com o São Paulo nunca é desprezível. Mas o Grêmio tem que jogar, o Grêmio tem que tentar sair desse marasmo que se instalou. Os jogadores precisam ter um pouquinho mais de coragem de atacar. Eu não sei se ele vai escalar amanhã. Parece que o nosso camisa 10 que ficou fora
O Cristaldo acho que está sendo negociado. O Cristaldo, o próprio Mano da entrevista disse, ele treinou normalmente, aí no dia do jogo, desconforto muscular. E o Monsalve, eu acho que ele cansou desses dois. O Monsalve, não me leve a mal a torcida do Grêmio, eu sei que há uma torcida, mas ele não corresponde à expectativa. Se esconde do jogo. Terça-feira, a impressão que eu tinha lá da arquibancada é que ele estava atrás dos jogadores argentinos para não receber a bola. Cara, daqui a pouco é melhor dar oportunidade para um outro jogador. Tem essa história do Kiki Oliveira, o Bright White mais recuado e o Arezzo na frente. Não funcionou direito terça-feira, não sei se o Mano vai tentar de novo. Acho que amanhã ele deve fazer um time mais fechado para não arriscar com o São Paulo. Enfim, cara, precisamos buscar resultado. O Grêmio precisa ganhar. O Grêmio precisa ganhar e tem que ser fora e aqui dentro. Nós precisamos fazer pontos para sair dessa zona chata. E essa vitória, que nem essa vitória que serviu ontem ao Inter, né, para voltar daquela autoestima e uma tranquilidade maior, por isso que o Grêmio precisa. Porque o Grêmio teve essa vitória, a única vitória que teve com o Mano Menezes foram 7 jogos. Santos. Né? Foi contra o Santos. E naquelas condições, mas venceu. Quer dizer, um jogo aqui na Arena, onde o Santos foi superior ao Grêmio. Foi. Né? O Grêmio foi superior ao Grêmio, mas venceu. Então, a importância disso aí, para ter essa tranquilidade, para ter essa sequência de trabalho, então, porque um resultado negativo aumenta a cobrança, né? E o Grêmio está deixando muito a desejar. Vamos lá. Tem coisas que não dá para entender, porque o grupo é fraco, o grupo não é da melhor qualidade, tudo bem. Mas tem jogadores que podem dar muito mais do que... Não, aí que tá, mas é isso. Cadu, não é total falta de qualidade, é falta de empenho, é falta de dar mais. É isso que talvez o Mano precisa fazer junto aos jogadores, para que se entreguem mais, que o Grêmio tem que ir na corda esticada. Se o Inter ganhou ontem, foi para a corda esticada com o Nacional, poxa, é esse caminho. O Grêmio não tem tempo para escolher jogos, nós temos que ganhar. O time tem que jogar ao máximo, entendeu? Não há tempo para... No próximo jogo a gente vai ver. Então, os jogadores têm que se doarem em campo, entendeu? Falta liderança, me parece. É uma coisa incrível a falta de liderança que tem dentro de campo do Grêmio atualmente. É uma pena que o Kahneman ele esteja nessa situação voltando ainda, porque é uma liderança, é um cara que ele incendeia dentro de campo, que falta para o Grêmio. Essa gurizada também que está jogando, eles estão precisando daquele cara que chega e diga, vai que eu garanto. Está me entendendo? Está faltando isso para o Grêmio. Está faltando. Isso que tu falou é uma liderança, exatamente isso aí. A gente via até o Braithwaite antes, ele gritava, ele se desesperava. Deu uma caída. Deu uma caída. Bom, Sadi, falar em precisar. Olha, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem aonde? Aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, isso não, a Geivão vai direto a Lampião, porque lá você tem certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. São 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui ele está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando tudo que é maneira. Né? Como é o caso de agora, que é o crédito consignado CLT, é onde? É no Banrisul. Então, olha, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. E você contrata onde? No aplicativo do Banrisul, no app do Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. Além dos quadros personalizados, olha, diversos serviços e produtos que lá encontra. Olha só, uma loja sempre bem pertinho de você, e aquela facilidade maior ainda. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 Toques desta sexta-feira.
Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com Gustavo Schmidt, Sadi Tonato e Alan Yurio. Nosso Dois Toques. Iglesias, eu gosto do Schmidt também. Hein? Eu gosto do Schmidt. Gustavo Schmidt, tu falaste. Eu falei Gustavo Schmidt? Mas é uma homenagem. É uma homenagem. Gustavo Iglesias. Grande Grêmio. Não, porque eu estava recebendo aqui agora uma mensagem do Gustavo Schmidt. Né? Grande abraço. Então, por isso que está aí. Ó. Tá aí um prazer, Gustavo. Está aí o ato falho. Bom, abraço nosso Dois Toques para lavagem 5%, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, né? Então, lavagem 5%, tem aquele atendimento de vidro do seu carro, vai buscar, espera. É diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo. Amanhã, né? O domingo, feriado. Como você quiser, ficar melhor para você. Está aí o telefone, endereço, Avenida Nilo Lopes, ponto tradicional em Porto Alegre. Nosso Dois Toques também para martelinho de ouro, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, está aí, ó. Telefone, faça contato com o Marcelinho, deixe seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Bom, nós estamos aí, né, em momento de declaração de imposto de renda. Não deixe para a última hora aquela correria. Você tem a Village Serviços Contábeis Jurídicos, está aí o contato, 51 Código Diário, 3341-2211, com antecedência, né? Faça a sua declaração de imposto de renda, mas não tenha aquela correria de final de ano. Nada melhor que você tem aí na Village Serviços Contábeis e Jurídicos. Bom, essa vitória do Inter ontem, né? Tudo se espera que terá reflexo nesse jogo de domingo, né? Sem dúvida nenhuma. Ou vai voltar a ser aquele Inter de novo? Não.
Acho que agora a gente entra de novo num momento de estabilidade e de muito foco, principalmente. Eu acho que a estratégia ela vai ser colocada, né? E certamente serão os melhores jogadores nas suas condições. Nem todos poderão jogar, né? Nós temos uma decisão contra o Bahia daqui a 12 dias e também tem uma decisão no meio da semana. Então, estrategicamente, e até ontem, né, com todos aqueles jogadores entrando em campo, Juninho entrou, Gustavo Prado entrou, Luca entrou. Qual é o outro jogador que entrou ontem? Mais uma Juninho também. Juninho, Mas o importante disso aí, Ronaldo. Né? O Ronaldo. O importante disso aí é porque o Inter estava, se não estava numa crise, estava à beira de uma crise. Então, essa vitória de ontem, e por isso uma sequência, o resultado positivo no domingo, para mostrar que realmente o Inter não estava à beira de uma crise. Né? Exatamente. Né? Bom, é o que se espera aí que a gente tenha os... Vamos lá, então, para a gente encerrar. Tem o palpite para os 3 jogos. Jogo do Grêmio, jogo do Juventude. Internacional ganha de 2-0, Juventude empata com o Fluminense e o Grêmio perde para o São Paulo. 2-0. Vamos lá. O Grêmio vence o São Paulo amanhã, 2-1. O Mirassol o nosso lateral esquerdo vai cumprir a sua missão. Reinaldo! Vamos buscar aquele empatezinho aqui. E o Fluminense vence o Juventude aí. E seguimos em frente aí, todo mundo no Brasileirão. Alan. Eu acho que o Juventude vence o Fluminense por 1-0. O Internacional goleia o Mirassol. 3-0. Vai vingar o Grêmio, é isso? Vai. E o Grêmio, infelizmente, será goleado pelo São Paulo 4-1. Veremos o Renato de luva amanhã. Domingo. Vai tirar a luva do armário. 2-0 para nós domingo lá no Alfredo Jacó. Não, eu acho que a vitória do Juventude aí 2-1. Eu acho que o Inter 2-0 e eu acredito que o Grêmio fique no empate aí, no 1-1 com o São Paulo. De qualquer maneira, a gente torcendo sempre pelos resultados positivos dos gaúchos no Campeonato Brasileiro. Bom, positivo e ótimo, melhor como sempre, que fizemos quando sair daqui, né? Vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. O Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo das promoções que você tem sempre no Barranquinho, de terça a domingo, mas você tem de segunda a segunda, mas você curte aonde você quiser, tem delivery, tem cauê, tem entrega, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto, né? Vivendo a Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia. Ao lado, né, as facilidades do Jefferson, os adeptos duas rodas da Suzuki São Moto, moto para passeio, moto para trabalho, tudo que você precisar aí na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, esse grupo que está completando esse ano 90 anos, é o Grupo Zafari. O slogan de tudo, economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Gustavo Iglesias. Opa. Nada, Cadu. Obrigado, Sadi Donato. Um abraço. Obrigado, Alan Yuri. Obrigado. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo na Márcia TV. Na sequência, mais atrações aí para você. Tem o meu canal, 2 Toques Cadu Oliveira. Vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like. Se não ouviu, ao vivo, qualquer hora do dia e da noite. Todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.